Vamos receber Alex Amorim, ele é presidente do Ibras PD, também membro do CISUS Club, advogado e mestre em ciência da computação. Também vamos receber Regis Bronzatti, que é desculpa, eu li errado aqui, pessoal. Regis Bronzatti é advogado e mestre em ciências da computação, e o Alex Amorim, ele é CISO e presidente do Ibras PD. Também vamos receber junto neste painel Causa Neto, que é CISO e DPO, hoje atuando no Corinthians. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Senhores, boa tarde. Olá, Alex. E aí, Alex, tudo Oh, tranquilo? muito bom estar com vocês. Pô, parabéns primeiro pelo evento, por essa iniciativa, vendo o Luiz comentando ali, pô, já vê, né, esse ponto de como a comunidade é importante, né, estar mais unida, né. Agora, recentemente, estava na RSA em São Francisco e logo na abertura o presidente da RSA ele comentou sobre essa importância da união, né, de diversos povos e que muitas vezes a gente fica separado, né, ali cada um no seu mundinho, tá naquela visão bairrista, e a gente acaba não tendo essa correlação com toda a comunidade. Então isso é extremamente importante, então parabéns, Arthur, Rodrigo aí pela baita iniciativa aí, acho que isso acaba ajudando demais aí para a comunidade ficar mais forte, né, e a gente conseguir apoiar aí e é o que eu sempre falo dentro do CISUS Club, né? Juntos somos mais fortes. Então, com essa união aí, a gente consegue alcançar qualquer coisa e parabéns aí pela iniciativa. Certo, obrigado. Regis, tudo bem, Regis? Tudo bem, Olá. Causa? Oi, Arthur, Rodrigo, super estar com vocês aqui. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Criar esse debate aí em nome dos gaúchos é salutar, é super bem-vindo, é um carinho, uma ideia genial que vocês tiveram e que a gente está aqui para contribuir, para ajudar toda a comunidade gaúcha dos atingidos aí com essa tragédia climática aí, e aproveitar e trocar conhecimentos, né? Com todos aí, Com enfim, naquilo certeza. que a gente puder contribuir. Super, super, super. Legal. Causa Neto, tudo bem? Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Alex, Regis. Aproveitar só um gancho aqui. Quando você disse que o Alex era advogado, o Alex sempre me surpreende. Essa era uma surpresa a mais. Não, eu que vou falar as coisas aqui, é bom que tem dois advogados para me defender aqui, né, meu? Mas quem vai falar as coisas, eu não tenho esse problema, né? Mas mais do que isso, quero agradecer ao Arthur, ao Rodrigo pela oportunidade. Dizer que por mais que a gente está aqui em São Paulo, me solidarizo super com a causa. Tenho família em Bento, tenho família em Monte Belo, sei exatamente o que eles passaram aí. A gente tem que se unir mesmo. É um momento aí de união nacional, de união dos povos. Muito obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Legal, legal. Então, senhores, o painel é de vocês. Boa conversa. Pô, excelente. Até para dar uma abertura aqui, né, que eu falei, eu sou do outro lado da força, né, estou aqui com meus amigos aqui que são advogados, então é bom que eu falo aqui as coisas, depois eu tenho os dois para poder me defender, né, se alguém quiser processar, fazer alguma coisa assim, mas acho que a ideia, né, até para dar uma abertura, eu gostaria de dar um panorama geral sobre o que está acontecendo, não somente no Brasil, mas como no mundo, né, então a gente está tendo aí uma visão aí de diversos ataques cibernéticos que vêm, assim, alavancando e crescendo constantemente. Várias empresas estão sendo impactadas, né, quando a gente pensa nesse sentido. Então, um ponto que eu comento muito, né, cara, os criminosos, os bandidos, eles não têm coração, né? A gente vai ver alguns casos, né, de empresas aqui, inclusive do Sul, que foram atacadas durante esse período, né? E assim, é,
assim, eles, como a gente viu, né, o pessoal fazendo ali assaltos, né, à casa das pessoas, isso é muito complicado. Então, esse grupo, né, que eu nem chamo de hacker, né, eu chamo de bandido mesmo, é um grupo que nós precisamos ficar muito atentos, né? Então, uma das provocações que eu trago, né, é sobre esse ponto que muitas vezes a empresa tem gasto mais dinheiro com resgate, estão pagando ali o resgate, do que até mesmo com uma prevenção ali, pensando na contramedida, né? Então, só para me apresentar rapidamente, né? Eu, Alex Amorim, trabalhei em diversas empresas de vários segmentos diferentes aí ao longo da carreira. Sou conselheiro consultivo também de algumas empresas, sou fundador e presidente do IBRASPD. O IBRASPD é o Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção e Privacidade de Dados, a qual a gente vem aí com esse objetivo de apoiar toda a comunidade, né? É uma ONG totalmente sem fins lucrativos, mas para ajudar a comunidade nessa frente da LGPD, proteção de dados e até mesmo segurança. O CISOS Club, hoje, CISOS Club tem por volta de 340 membros, é o maior grupo de CISOs e heads de segurança da América Latina. Então, hoje é uma comunidade extremamente forte, onde a gente vem se unindo justamente para dar esse apoio à comunidade frente que eu falo, né? Os bandidos estão muito próximos, fim de semana, eles estão tomando champanhe, estão na lancha, então estão aproveitando. E muitas vezes a gente do lado de cá acaba não tendo essa troca de informações. E também sou o CEO da Beyond Security, uma empresa que vem com essa visão de consultoria e também uma parte de integração de soluções de segurança. E só para a gente ter uma visão geral, né, o Brasil é o segundo país da América Latina mais atingido por ataques cibernéticos, né? Só a gente pensando ali no ano de 2022, ele ficou apenas atrás do México, com mais de 103 bilhões de tentativas, né, de ataques ali ao decorrer do ano. Então, de fato, o phishing acaba sendo uma das grandes portas de entradas, mas vem trazendo muito impacto no nosso dia a dia. Aqui, todos podem acessar o site do IBRASPD, .org.br, onde ele tem aqui uma visão que a gente vem atualizando mês a mês, trazendo empresas que estão virando notícia, que tiveram algum dos pilares de segurança comprometidos, ou confidencialidade, integridade e disponibilidade, mas a gente vê que são empresas de todos os tamanhos e todos os portos. Quando a gente traz na visão já do Brasil, também empresas gigantes, né? Então, tem bancos ali, tem ali o meu time que, pô, desculpa o causa, o Corinthians não entrou aqui, né? Assim, felizmente para vocês, mas infelizmente aqui para o nosso lado entrou, né? E foi pior que 2 vezes. Mas aqui são empresas nacionais que acabaram virando notícia por conta de algum incidente cibernético de privacidade ali que acabou acontecendo ao longo do ano. E para vocês verem, né? São empresas de todos os tamanhos e todos os tipos. O grande ponto é qual a velocidade que nós temos para nos recuperar quando tem um cyberacidente. E aqui é mais uma visão pensando na extensão de vazamentos de dados que acabaram acontecendo, né, ao longo do ano. Então, são milhões e milhões e milhões de dados que tiveram algum tipo de vazamento ao longo do tempo. Aqui, como eu disse, já é um contexto já de 2024, Unimed do Sul 2 vezes foi atacada ali no mês de março, foi notícia pública. Tudo que vocês estão vendo aqui, todos vocês podem acessar, lá tem um link no PDF e é possível direcionar para a matéria. Então, uma preocupação que o IBRASPD teve é toda empresa, né, que vira notícia, ela tem ali o link da onde está sendo referenciado na mídia. Aí, de novo, o Palmeiras entrando aqui, tá vendo? Não tem mundial, mas está 2 vezes aí no timeline. Aí, só continuando, né, quando a gente pensa aí, esse crime é uma preocupação global, quando a gente pensa no World Economic Forum, já desse ano, já coloca o cyberataque ali como
a quinta maior preocupação, né? E quando a gente pensa na questão, né, global ali, pensando na parte de meio ambiente, é a primeira no mundo. Então, para vocês verem como são temas que estão muito próximos ali em relação ao que vem acontecendo. Aí aqui, alguns casos de uso, quem me acompanha no LinkedIn vê que eu sempre coloco muitas coisas, né? Então, risco cibernético, uma das maiores preocupações das empresas. Os criminosos estão se associando com funcionários, ou seja, funcionários estão vendendo credenciais muitas vezes para ter ataques, então isso acaba se tornando cada vez mais comum. O profissional mal pago, ele acaba cedendo ali, parando na dark web. 3 das 4 empresas, né, que são vítimas de cyberataques são as PMEs, as pequenas, médias empresas aí de uma forma geral, porque não investe em segurança, então acaba gastando ali de fato com um resgate. Então, pedidos, né? Então, teve uma alta também ali no pedido de resgate, então aumentou mais de 20%, né? De uma forma geral. E o custo do cybercrime, olhando para 2025, tem uma perspectiva que vai superar 12 trilhões de dólares em 2025. Agora, já no ano passado, foi por volta de 8 trilhões, e a gente já está falando, se fosse comparado com uma economia global, ficaria só atrás da China e dos Estados Unidos, para vocês verem como é algo que cresce demais. Aí, pensando um pouquinho que esse Ransomware as a Service, da mesma forma que nós temos o CISO as a Service, temos o DPO as a Service, também temos o Ransomware as a Service, onde tem algo muito bem planejado e muito bem controlado, onde tem desenvolvedores trabalhando para esse crime, onde são plataformas colaborativas, existem afiliados, onde os afiliados eles podem compartilhar o que eles ganham no lucro. Aí tem uma recomendação de um filme que ainda não viu, chama Beekeeper. Não vou dar nenhum spoiler, mas tem um artigo que eu escrevi sobre ele, então vale a pena dar uma olhada, que é um filme que mostra isso na prática, então você consegue fazer uma correlação de golpes que são feitos no filme e entende que isso faz parte da vida real, né? Então esse ataque, ele acaba sendo muito sofisticado, né? Então tem pagamentos ali que acabam acontecendo das vítimas e o lucro acaba sendo dividido entre toda a cadeia de uma forma extremamente organizada. Aí aqui vou mostrar algumas telas reais, eu acabei não colocando aqui para navegar diretamente ali na Dark Web, até para não ser processado, não falar que eu estou fazendo alguma apologia ao crime, alguma coisa, mas até para vocês verem como isso faz parte do dia a dia e é muito fácil acessar. Aqui vocês podem ver que tem vendas de malware, vocês vão ver vendas ali de como ter acessos a modelos de ATM, vende corpo humano, vende órgão, vende tudo na Deep Dark Web. Aqui é um modelinho onde que ele tem ali ele mostra, né, como que funciona, ele dá um trial para testar, vai lá, pode ir lá testar e ver se isso funciona nas vítimas e você pode vir me procurar caso tenha algum ponto. E ele traz também até uma questão, né, tem um preço ali de um pacotinho que vai funcionar durante 12 meses, onde ele dá toda uma garantia que vale ali mais ou menos $1.900, ou seja, é uma coisa muito barata, né? Ele fala que vai ter uma assistência 24/7, vai dar todo o apoio, ele vai explicar e ele também mostra que ele garante que o malware que ele está fazendo vai dar bypass em qualquer antivírus e qualquer EDR que você tiver. Isso é verdade. Eu testo muitas vezes os malwares e a gente percebe que isso na prática funciona desse jeito. E ele dá todo um apoio, né, de como que é feito isso, ele mostra, né, aqui para vocês verem, ele trazendo algumas vítimas falando qual a quantidade, né, de dados que foram vazados, quando foi, se o cara já pagou resgate, se não pagou, então ele tem uma atualização em real time daquilo que está acontecendo. E aí vem o ponto, como que isso pode impactar a empresa? Pode impactar a imagem, pode impactar a confiança dos clientes, reputação, multas em sanções e o que será que isso pode desvalorizar a marca? Então o que eu trago mais aqui nessa provocação, quando a gente olha aí para esse aspecto, né, do que está fazendo parte do nosso dia a dia e o que isso de fato pode trazer aí para as empresas, para organizações. Então agora é o momento que eu solto o
pino dessa granada e coloco na mão dos meus amigos aí para poderem falar aí um pouquinho, tanto Regis quanto Causa aí, para correlacionar todo esse tema aí frente ao que eles estão vendo aí no dia a dia. Vou pegar o gancho do Alex aqui, Causa, me permite me antecipar um pouquinho a tua fala. E eu quero fazer uma correlação que é muito bacana, essa provocação que o Alex faz da prevenção com o que a gente viveu aqui nos últimos 30 ou 40 dias aqui no Sul. Se a gente fizer uma comparação que o Alex está trazendo, simplesmente ele está trazendo muito aspecto digital, né? Ou seja, o foco muito da que a gente está vendo dos ataques de cibersegurança, obviamente que é o mundo digital. Mas quando a gente olha para a tragédia que se abateu aqui para o Rio Grande do Sul, para o mundo real, a gente começa a perceber algumas nuances bem interessantes quando a gente trava essa comparação com o digital. Por quê? Assim como nós temos pessoas maravilhosas no digital, nós temos as pessoas de má fé. Na tragédia que a gente viveu aqui no Sul, nós temos as pessoas que foram voluntárias, solidárias, e tivemos os bandidos que assaltavam os voluntários para roubar barcos para poder assaltar as casas depois. Então, veja, a gente convive no mundo real ou mundo físico da mesma forma que a gente se comporta no digital ou vice-versa. E a provocação da história da prevenção hoje do mundo de segurança cibernética, e principalmente LGPD, que a gente atua bastante, que eu atuo bastante, tem a ver muito com estas práticas de proteção e prevenção que as empresas colocam em seus sites, colocam nas suas políticas, mas não executam. E aí eu queria trazer aqui uma comparação, que é a seguinte: a gente fala lá na LGPD em plano de resposta a incidente, política de segurança da informação, uma série de cartilhas internas. Só que a gente esquece de praticar isso. As empresas não praticam. Elas querem atender a legislação, mas elas esquecem que pode acontecer a tragédia, como o Alex está demonstrando. E quando acontece a tragédia, como aconteceu no Rio Grande do Sul, fica todo mundo com uma barata tonta, tentando resolver algo que está dentro da sua extensão e conhecimento, e esquece que tudo isso tinha sido planejado. Já estava planejado. Então, veja, quando a gente fala de desastre climático e a gente está falando de desastre cibernético, que seria uma invasão por um ransomware, veja, o Brasil tem uma legislação desde 2012 com o Plano Nacional de Defesa Civil. Se a gente lesse esta lei, até vou dar o número da lei para quem gosta aí depois, Lei 12.608, institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Se a gente lê esta lei e aplica para o mundo cibernético, obviamente com as devidas traduções ou os depara, nós vamos ver que a gente tem tudo escrito. Que as organizações têm escrito isso, ou deveriam ter escrito, e que os nossos governos deveriam ter escrito. Só que na hora de executar falha tudo. E aí vou dar exemplos. A tragédia aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu fui chamado no sábado, domingo, 4 e 5 de maio, para ajudar em pelo menos 8 aplicativos para a gente desenvolver, para ajudar a encontrar desabrigados que tinham se separado das pessoas, cadastrar voluntários, cadastrar abrigos, e o olhar era LGPD. Só que os aplicativos, a necessidade foi tão rápida e tão grande de construir, que a preocupação das pessoas era nas funcionalidades técnicas e menos nas pessoas. Porque, veja, a gente esqueceu algumas coisas durante a tragédia. A gente esqueceu que quando a gente reunia pessoas no mesmo abrigo, a gente reunia diferentes classes sociais, diferentes raças, diferentes credos e diferentes facções criminosas. Dentro do mesmo abrigo, tinha diferentes facções criminosas que lutavam por mesmos espaços físicos e que continuaram lutando dentro daqueles abrigos. E que teve que ter a intervenção pública para separar. E os aplicativos começaram a ser desenvolvidos sem perceber essa distinção. Os aplicativos começaram a ser desenvolvidos sem política de privacidade.
Os aplicativos começaram a ser desenvolvidos sem ter uma pessoa que se responsabilizava pelo destino daqueles dados. Então, hoje, a gente tem aí no Rio Grande do Sul, pelo menos umas 50 ou 60 iniciativas de aplicativos dos mais diversos escopos, que a grande maioria não tem nenhuma regra sobre o tratamento dos dados que estão em suas bases de dados. E aí tem um episódio que eu queria chamar a atenção, porque nessas horas da tragédia, como o Alex diz, se não tiver bem treinado a resposta ao incidente, a gente age como manada ou como instinto de sobrevivência, só pensa no individual. Veja, teve um aplicativo, né, que eu não vou citar, obviamente, que naquela ânsia de desenvolver o aplicativo para encontrar pessoas desabrigadas e seus abrigos, ela não tinha nenhuma política de privacidade vinculada sobre o que queria acontecer com os dados. E era uma iniciativa de uma empresa de software, vinculada à área médica, que basicamente já tinha um framework pronto. O que aconteceu, gente? Quando questionado, tá, mas como nós vamos tratar esses dados? Para onde vão os dados? Vai ter ou não vai ter consentimento das pessoas? Porque em alguns casos o aplicativo pediu foto, inclusive. Veja, a pessoa já está em vulnerabilidade e eu quero encontrar as pessoas pelas imagens delas. Lembrando, dentro desses abrigos nós tínhamos mulheres que tinham medida protetiva contra os seus companheiros e nós íamos expor essas pessoas através de imagens que qualquer um poderia pesquisar. Qualquer um, e eu poderia identificar em que abrigo estava aquela pessoa. E aí, quando confrontado esse desenvolvedor do tipo, gente, olha só, nós temos que ter um mínimo de proteção, de garantia para essas pessoas que são vítimas agora e que nós vamos ampliar a vitimização, talvez a tragédia dessas pessoas. Aí a resposta do desenvolvedor foi, não, mas eu já tenho a política de privacidade da farmacêutica. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, na hora da tragédia, nós teremos os interesses públicos e nós teremos os interesses particulares. E as pessoas, como o Alex bem demonstrou, terão N intenções diferentes na tragédia. Umas de solidariedade, outras de negócio futuro. Porque interessava, ou interessa, para laboratórios farmacêuticos essa base de dados. Afinal de contas, nós estamos vivendo tragédias de saúde pública, nós temos pessoas morrendo com leptospirose nesse momento no Rio Grande do Sul. Por mais nobre que seja o objetivo, por mais, vamos dizer assim, solidariedade que haja, a gente tem que ser frio e calculista. Por isso, o plano de resposta a incidentes tem que ser bem estruturado para que na tragédia a gente não sofra aquilo que não foi planejado, não foi testado. Então, a gente pode fazer, e aí eu brinco muitas vezes agora com clientes dizendo assim, gente, é só olhar o que aconteceu, a falta de governança da tragédia em vários momentos nós tivemos, ausência de governança para resolver uma série de problemas, com o que acontece nas empresas quando elas são atacadas por um ransomware, como trouxe o Alex. As pessoas não sabem o que fazer, apesar de, às vezes, terem documentado. Por quê? Porque nunca foi testado aquele documento. Nunca foi feito um teste, nunca foi feito um teste de invasão, enfim, uma simulação, para saber como as pessoas vão reagir. Porque o ser humano, ele reage de diferentes maneiras de acordo com a tragédia que se avizinha. E é por isso, né, que nós, como o Alex bem disse, nós temos ataques aumentados e só vai aumentar, gente. Esse assunto não está diminuindo, ele só está piorando. E as tragédias ajudam a demonstrar o quanto o ser humano ele é ao mesmo tempo é solidário e ele é algoz de outros seres humanos. E a gente viu isso na prática, né? Então, deixo aqui a bola para o caos aqui, para puxar esse tema, mas o que a gente está escrevendo hoje nas LGPD não pode ser um documento que vai mofar num site, que vai mofar numa parede ou numa gaveta. Por quê? Porque quando a tragédia chega, aquilo ali tem que estar bem escrito e bem testado. Porque senão, a consequência, o Alex deixou no último slide ali. É reputação, é multa, é sanção, e a gente só vai descobrir isso na hora da tragédia.
Vai lá, Causa. Acho que não tá saindo o som, né? Não estou ouvindo. Pronto, estava Agora desativado. sim. Boa. Muito obrigado, Regis, pelo toque da bola. Eu ia me apresentar um pouco, mas primeiro eu quero parabenizar o Alex e o Regis. O Alex, porque deu hoje aqui uma especialização em cibersegurança, depois ele vai mandar o certificado para todo mundo, porque foi espetacular. E o Regis, por trazer uma coisa que a gente vê muito pouco hoje em dia, que é trazer a prática, trazer a realidade, trazer vivência, né? Porque a gente vê muita gente sempre contando ali doutrinas, situações, e ele trouxe para a gente aqui uma vivência muito rica de uma situação que não é tão convencional nos nossos dias, né? E isso tem um pouco com o que eu vou falar. Então, primeiro, parabenizar os dois. Que bom que está sendo gravado isso e que muita gente assista o que vocês falaram, porque assim é transformador. E eu não estou aqui puxando o saco, não, estou sendo sincero. Primeiro, quero, né, também dizer que fico muito feliz, Alex, de não aparecer aí no seu na sua listagem. Não faço questão de competir nesse quesito com nenhum outro time. Eles que apareçam, vamos deixar a gente fora disso. Mas vamos lá, gente. Bom, meu nome é Causa Neto, né? Eu atuo como DPO as a Service, sou DPO do Corinthians, da Sparco, de outras empresas. Sou advogado, especialista em direito digital, atuo desde 2006 com direito digital. Como não sou cientista da computação como o Regis, não tenho tanta propriedade como ele, mas já atuo já há algum tempo, né, com direito digital e venho de uma formação militar que me deu muito do conceito de segurança da informação, de confidencialidade, privacidade e de atuação em situações de calamidade. A gente é treinado para isso. Também tem muito a ver com a fala do Regis e do Alex na questão de treinamento. Né? Então, começando aqui a minha fala, o que eu trago do que a gente ouviu hoje? Fazendo um resumo e entrando no meu ponto de vista. O Alex trouxe para a gente uma situação muito real que, para a gente que está no mercado, e eu já tive a oportunidade de estar com eles em outros momentos, e ele já ter trazido essas informações também, para a gente que está no mercado, a gente tem essa visão. Mas para o empresário, para a população em geral, não está muito claro o quanto existe essa vulnerabilidade, o quanto o Brasil é um alvo de ataque, o quanto isso hoje é dioturno, né? Eu gosto de dizer que antigamente o pessoal dizia assim, não é se, é quando. E hoje não é quando, é o tempo todo. Nós estamos todos sob ataque o tempo todo, né? Todas as plataformas, todos os sites, todos os dispositivos, né? Então, se a gente não começar a encarar a questão da segurança cibernética de uma forma muito séria, o Brasil, até por uma característica, né, eu digo, e eu não falo mal do povo brasileiro, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas o brasileiro ele tem duas características que são muito positivas em alguns aspectos, que é a criatividade a criatividade e a fugiu a outra palavra agora, e a flexibilidade. Na verdade, o brasileiro ele é flexível, ele é criativo, que são características ótimas, mas quando a gente vai para o campo da segurança, são duas características muito complicadas. Se você vai num país de primeiro mundo, um país frio, lá do norte da Europa, você diz nunca clique aqui, o cara nem olha mais para aquele lugar. O brasileiro ele é criativo, ele é curioso, eram essas palavras que eu queria usar, criatividade e curiosidade. Ele é curioso, ele é criativo, ele vai falar, mas por que será que eu não posso clicar aqui? Por que será que eu não posso abrir o e-mail? O que será que tem ali? Então, assim, são coisas positivas em alguns aspectos, mas quando a gente fala de segurança, são vulnerabilidades, né? Então, assim, dentro do que o Alex trouxe, a gente vê que a gente está num momento de vulnerabilidade, o Brasil está lá realmente numa escala muito elevada dentro dos países que sofrem ataques, vai muito da característica da cultura do nosso povo, e trazendo já para o que o Regis falou, também uma questão aí cultural brasileira e histórica, geográfica, né? O brasileiro não está muito acostumado a lidar com calamidade. A gente vive num país que, graças a Deus, a natureza não muito comumente castiga, muito diferente dos países aí espalhados pelo globo, que tem terremotos, que tem tsunamis, que tem incêndios homéricos, que tem furacões, que tem outras calamidades. A gente não tem essa vivência. A gente teve uma vivência dessa na pandemia, que foi um evento global, fez a gente aprender um pouco e pensar um pouco, fez quem vem do direito, viu, Alex, entender que aquele negócio de caso fortuito não é uma mera expressão perdida no mundo, ela tem aplicação e ela é muito séria. Você tem que pensar em caso fortuito. Então, mudou um pouco a visão do advogado nesse ponto.
E eu acho que isso é muito importante a hora que você para olhar para a questão regulatória de proteção de dados. A própria LGPD, né, como ela é uma lei irmã da GDPR, muito inspirada na GDPR, ela traz alguns dispositivos que te permitem lidar com a situação de calamidade. Né? Se fosse uma lei nascida em solo brasileiro, eu acho muito difícil que o legislador fosse pensar nesses aspectos, até por uma questão realmente histórica e geográfica. Né? A gente tem ali, principalmente no artigo 26, né, a possibilidade de você tratar dados para se comunicar com as autoridades em casos de situações de calamidade dos pessoais. E aí, quando a gente vai falar de posição geográfica, de imagem, né, como o Regis estava falando, a gente tem lá no artigo 11, né, que trata dos dados sensíveis, também a possibilidade de tratar os dados para a proteção da vida, inclusive do titular e de terceiro. Então, assim, o arcabouço legal existe. Perfeito. Como o Regis falou, quando a gente vai para uma implementação, para uma adequação de empresa, a gente cria políticas internas. Né? Gosto de dizer que não existe uma solução única, vocês sabem muito bem disso. Cada empresa, você vai ter que entender o negócio, vai ter que entender a cultura da empresa, os detalhes daquela empresa para criar as políticas. Isso é perfeito. Só que tem esse problema realmente que o Regis trouxe, que é você criar uma política que fica super bacana, super adequada à realidade daquela empresa, você apresenta aquilo para o comitê gestor ali de implementação, para os comitês, né, de resposta a incidentes, e aquilo vira, como a gente diz no direito, letra morta, vai para a gaveta. Hoje nem vai para a gaveta porque ninguém se dá o trabalho de imprimir, vira um arquivo ali perdido na máquina de alguém, perdido no sistema. E aí entra um dos grandes pontos importantes, né, da questão de adequação à LGPD. A LGPD é uma lei assim, muito pequenininha, ali, de 70 e poucos artigos, que visa regular a forma de tratamento de dados, sendo bem esdrúxulo, desde uma pastelaria até um hospital, com realidades completamente diferentes. Se você não tiver um olhar muito atento, você não vai conseguir fazer essa implementação. E qual é um dos pontos, para mim, cruciais da adequação de uma empresa? É o treinamento, é a conscientização, é a sensibilização. E treinamento não dá para ser aquele negócio de viajante que vai para Paris e tem que ticar lá os monumentos que ele precisa ver. Você não consegue fazer um treinamento efetivo dizendo, olha, precisamos fazer o treinamento da sua equipe. O cara fala, olha, perfeito, eu tenho meia hora dia tal, você reúne todo mundo numa sala, ou você faz um vídeo aí, e aí o cara nem abre a câmera, ou o cara está na sala lá no celular. Isso não é treinamento, gente. Desculpa, isso é só enganação. É aquela velha história que a gente dizia no pedagógico lá, de um finge que ensina, o outro finge que aprende. Isso não funciona assim, porque na hora do vamos ver, na hora da calamidade, na hora de um ransomware, na hora de um incidente de segurança, quem não souber para onde correr vai gerar problema para a empresa. E aí gera esses problemas que o Alex trouxe. Tem aquela velha questão da multa, né? Todo mundo fazia um terrorismo com uma multa de 50 milhões de reais. Mas não é esse o problema. Embora, assim, nos clubes de futebol, né, na realidade que eu estou, e do outro time que você trouxe aí, Alex, os 2% de faturamento bate os 50 milhões, viu? Se os caras quisessem dar essa multa aí, a gente corre esse risco. Mas não é toda empresa que corre. Mas qual é o pior? Qual é o pior? A pior consequência, né, da não adequação? É o dano reputacional, é a imagem da empresa, é a confiança da sociedade naquela empresa. Então, se você não fizer um treinamento muito bem feito, e treinamento não é você ficar ensinando qual é o direito do titular, quais são os princípios da lei, não, você tem que levar para a prática, para a vida real, para a vida da pessoa. Hoje, né, pós-pandemia, a gente sofreu aí uma transformação digital catalisada, que todo mundo, é o exemplo que eu uso, minha mãe jamais conceberia usar banco pelo celular, hoje ela opera banco pelo celular, junto com ela, um percentual muito grande da sociedade. Nós estamos todos no ambiente virtual. Uma vez todos no ambiente virtual, tirando raras exceções, se a gente não aprender que na vida pessoal da gente as questões de segurança também influenciam as questões de segurança na vida empresarial, na vida profissional, que o malware que você baixa quando você clica naquele jantar que você ganhou do hotel, não sei da onde, aquele malware ele pode abrir as portas do sistema da tua empresa se você estiver logado no mesmo sistema, gente, no mesmo dispositivo, desculpa.
Então, assim, não dá para você falar, LGPD é isso aqui, ó, direito do titular, princípio, não sei o que, não sei o que lá. Não dá para ser quadradinho, a gente tem que ser realista. Então, assim, a fala do Regis foi perfeita nesse sentido de mostrar, olha, na hora que a coisa realmente aconteceu, as empresas não estavam preparadas, as políticas existiam, mas ninguém nem sabia o que fazer, não sabia que aquela política já previa a solução para aquela situação. Por quê? Porque não houve um treinamento adequado. E não houve o quê? O treinamento da situação real, porque não é treinamento doutrinário, não é você ir lá ficar falando, não. É fazer tabletop test, é você colocar as pessoas em situação real. Eu gosto de brincar que a brigada de incêndio. É você fazer exercícios práticos com a equipe. O que cada um vai fazer? Até porque, hoje em dia, com a resolução 15, né, de 2024 da NPD, a gente tem aí 3 dias úteis para fazer uma resposta a incidente. Quem já fez resposta a incidente, cara, por mais adequado que o negocinho esteja, por mais redondinho e perfeito, eu duvido que alguém faça aí em menos de 10 dias. Você precisa entender o que aconteceu, você precisa mitigar, você precisa esclarecer, você precisa reunir a equipe, fazer a comunicação efetiva, tudo bem, que são dos dados vazados que realmente impactam o titular, mas assim, na prática, se você não colocar a situação real, não fizer vivências, não fizer simulações, não vai funcionar. E aí eu venho nisso com a minha experiência de militar. No Exército, a gente treina situações, a gente treina invasão do quartel, a gente treina vazamento de informação, a gente tem uma pessoa específica para falar com a mídia caso aconteça um incidente. É só ele que fala. Isso já está no DNA da instituição, por ser uma instituição que trabalha com segurança nacional. Se a gente trouxer esse tipo de política não no sentido de política escrita, mas de cultura, para dentro da empresa, a gente não vai conseguir reagir de forma adequada numa calamidade. E assim, esse episódio muito triste que aconteceu no Rio Grande do Sul mostra para a gente que ninguém está isento de viver uma situação dessa. As empresas precisam estar prontas. Né? Eu tenho um cliente, parceiro, que atua com a parte de link dedicado da internet, que ele teve que correr ali no Rio Grande do Sul muito para restabelecer conexão. Caiu o governo, caiu a polícia, caiu o bombeiro, ninguém se comunicava mais. Então, assim, se você não tem uma estrutura de resposta, não só de resposta a incidente, de resposta de restabelecimento de infraestrutura crítica, você não vai conseguir sobreviver a isso. Né? Então, assim, eu aproveito o gancho, né, de trazer o cenário que a gente tem hoje de vulnerabilidade, de riscos, que o Alex trouxe muito bem. Depois eu quero meu certificado de especialização, que foi perfeito. Olha, eu já fiz curso de especialização que não trouxe os conteúdos que você trouxe hoje aqui. Para ser sincero, e assim, e trazendo a vivência do Regis, que é muito rica, né? Eu conversando uma vez com 2 pessoas aí que passaram por incidentes cibernéticos muito severos, uma delas por alguns sucessivos, elas diziam assim, foi muito difícil, mas assim, me trouxe uma maturidade inacreditável. E assim, aquele momento você fala, é lógico que não gostaria que meu cliente passasse a situação, mas eu gostaria de ter vivido uma situação dessas na prática, de incidente desse nível, né, de intensidade, para ter essa maturidade, porque isso traz uma vivência para a gente. E eu vi aqui que o Regis passou por isso e já saiu calejado mais ainda, né, Regis? Então, assim, né, a fala que eu quero concluir minha fala deixando o quê para os nossos telespectadores, aqui para os nossos que estão acompanhando a gente, de que assim a gente precisa estar ciente do que está acontecendo, a gente precisa fazer um trabalho muito realista de adequação, não dá para ser pro forma, não existe adequa a sua empresa em 24 horas e traga a pessoa amada, não existe adequação da dia para a noite, não existe adequação sem conhecer a tua empresa, o teu negócio, não existe um CISO efetivo, e agora provocando o Alex, que não conhece o negócio. Fala aí, Alex. Se o cara não conhecer o negócio da empresa, ele não adianta, ele pode saber tudo de segurança da informação. Se ele não entender o negócio, ele está fazendo um trabalho nas nuvens ali, né, no bom sentido. Então, queria deixar essa mensagem aqui para o pessoal de que assim, a gente vive uma situação de vulnerabilidade, a gente tem uma regulamentação efetiva, não existe essa ideia de que a LGPD perdeu tração, existe uma autorregulamentação de mercado, a gente que atua com empresas sabe disso, as empresas estão cobrando das outras empresas a adequação, e só no momento do incidente é que a gente vê efetivamente que a não adequação ela é catastrófica. Né? Então, queria deixar só essas falas e que a adequação seja sempre de verdade, com vivência,
com experiências, com práticas, né? Indo lá nos princípios da filosofia, o aprendizado ele vem do mecanismo leve e traz. Não adianta você falar, você tem que falar, tem que trazer informação de volta. E é esse mecanismo que vai fazer com que a sua equipe esteja realmente consciente e sensibilizada, que são palavras que parecem sinônimas e não são, mas que a equipe esteja consciente e sensibilizada da necessidade de adequação. Acho que falei demais, é um perigo dar a palavra para mim que eu não paro mais. Obrigado, muito obrigado, devolvendo a palavra para o Arthur. Muito obrigado, pessoal. O Gabriel também quer o certificado dele, Boa. deixou nos comentários aqui. E aproveitando aqui, tem uma pergunta do Benjamin, né? Ele está falando aqui sobre passamos por diversas conversas, incluindo o LGPD, principalmente nos dados de abrigados. Como coletar dados de crianças e como eles podem autorizar? Essa aqui é a pergunta dele. E faço essa pergunta, então, para vocês três. E faço mais um adendo para essa pergunta aqui, que é quais medidas de segurança adicionais devem ser adotados para proteger os dados pessoais durante esse tratamento emergencial, né, que está acontecendo aqui durante a calamidade pública, né? Então, se vocês puderem pincelar isso Boa. e finalizarem, por Eu vou gentileza. levantar a bola aqui para os amigos mais uma vez, né? Eu vejo que assim, cara, é muito importante, né? Quando você pega as falas ali, tanto do Causa quanto do Regis, é aquela história de eu ter a informação só para eu passar de ano, sabe? Ah, você tem uma política de segurança da informação? Check. Ah, fez um check. Sabe, tudo você fazer o processo simplesmente para falar assim, não, eu fiz que quando vinha uma auditoria aqui, vinha uma NPD, no momento que ela ficar mais forte, que vem aqui, eu vou falar que eu já fiz alguma coisa. É importante, né, pensar justamente no ponto quando a gente usa ali o conceito do Security Privacy by Design, já para entender desde o começo como que eu estou criando isso. Porque assim, alguns pontos importantes, né? Ah, LGPD é para tudo? Depende. Por exemplo, se é um aplicativo que ele não tem nenhum cunho financeiro, pô, não tem ali uma aplicabilidade diretamente da LGPD, mas por que não eu usar uma boa prática, como o Regis comentou? Pô, eu tô vendo que tem uma questão ali de colocar o dado da pessoa, essa foto da pessoa pode trazer um risco para a vida dela, não tem nenhuma relação financeira, pode não ter por trás, mas no final do dia isso pode prejudicar essa pessoa. Então, acho que são pontos, né, que quando a gente faz essa análise, não é porque, eu tem que o pessoal tem que vender uma consultoria, não, mas são pessoas que estão ali no dia a dia, que já passaram e sabe como olhar para isso, né? Então é importante, né, quando tem ali, por isso que eu falo que quando a gente olha para o conceito da privacidade e da proteção de dados, esse trabalho em conjunto, quem é do time de tecnologia e do advogado, do pessoal é fantástico, tem que trabalhar junto sim, porque, por exemplo, o Regis comentou um negócio, tem uma medida cautelar em cima, cara, quem é de segurança não está pensando nisso não, ele nem sabe muitas vezes o que é isso, mas é um ponto de atenção ali de você no momento que está fazendo essa análise do Security Privacy by Design, fala, opa, tem isso aqui que precisa ser analisado. Então, acho que o grande ponto, né, quando a gente pensa em medidas tecnológicas que devem ser aplicadas, é justamente pensando, vou ter um problema. Tendo esse problema, quais são as ações que eu vou fazer? Eu tenho claro, se eu tenho acesso diretamente a um banco de dados meu que eu estou usando, por exemplo, uma Amazon, uma Azure, uma AWS, como que esse meu dado, que alguém está conectando diretamente, ele consegue chegar nessa informação? Eu estou tendo conceitos básicos de um segundo. Cara, sim, o que eu pego de muitos casos de incidente é uma VPN que não tem um segundo fator de autenticação, risco gravíssimo, brilhando assim, ó, ameaça. Por quê? Porque a pessoa, lembra lá aquela historinha, vende a credencial, aí acessa o ambiente, aí quando chega lá, por exemplo, num vCenter, que é onde que tem todas as máquinas de baixo, aí não somente o administrador, mas a torcida inteira do Corinthians tem lá a senha do administrador do vCenter. Ferrou!
É um problema. Então, o cara vai chegar e vai ter acesso a todas as máquinas, vai encriptar tudo, game over. Aí vai o disco ali, a fita de backup está conectado diretamente ali no ambiente, o cara apaga a fita, cara, acabou. A empresa não tem mais o que fazer. A empresa deixou de existir em questão de minutos. Então, acho que o grande ponto, né, é justamente fazer essa análise, o que é importante o que a gente chama de modelagem de ameaça, de entender, baseado em riscos que vão ter, quais são meus níveis de proteção em relação a isso. Então, acho que pensando principalmente na parte da segunda pergunta, né? Se fosse para falar, a gente ficaria o dia inteiro aqui falando de várias medidas de proteção, mas o ponto é, pense no modelo de modelagem de ameaça. Eu tenho ameaças diferentes, ameaça de ransomware, ameaça de venda de credencial, ameaça de um acesso indevido, ameaça do meu funcionário que está insatisfeito. Pensando em tudo isso, quais são medidas que eu tenho para prevenir e proteger minha empresa? Aí agora, mais uma vez, eu passo para meus amigos aí para fazer a complementação. Só vou pegar, aproveitar a pergunta do Benjamin para responder ali objetivamente a questão dos dados de criança, porque a gente viveu isso, tá, Benjamin, durante esses últimos 30 dias. Teve muita criança desacompanhada dos pais dentro dos abrigos, e aí essas crianças precisavam ser cadastradas. E a tua pergunta é ótima, porque ela vem ao encontro do que realmente é LGPD. Ao contrário do que muitos pensavam lá no início, quando 2018, 2019, muitos colegas falavam que a LGPD era a lei do consentimento, bastava pedir consentimento para todo mundo que estava resolvido qualquer coisa. E esse caso, na vida prática, a gente descobre que é o seguinte, a última coisa que eu não podia fazer naquele momento era pedir consentimento para as pessoas. Eu vou perguntar, vem cá, tu tá aqui no abrigo, tu quer que eu te cadastre no aplicativo para ver se eu acho a tua mãe e teu pai? A criança não tem essa noção e nem teria capacidade para responder. Então, aí é que entra uma das hipóteses legais que estão previstas na LGPD, e isso é bacana, por isso que é saber trabalhar a legislação, que é a proteção à vida, né? Que está conectado, veja, do ponto de vista legal, está conectado ao Decreto Municipal de Calamidade Pública, que já me dá a permissão para que eu coloque esses dados de criança, aí vem a segunda parte que o Alex bem trouxe, que é a seguinte, com proteção desses dados. Ou seja, eu cadastro a criança ali com os dados, independente de consentimento ou de autorização dos pais, porque o mais importante sempre foi proteger a vida naquele momento, e com proteção dos dados nesses aplicativos. Mas aí é que entra o sangue frio, né, a causa, porque é o seguinte, naquele momento todo mundo queria ajudar, mas eu tenho que saber que ajudar existe um planejamento para isso. O que vai ser feito com essa informação na sequência? Quem está por trás do desenvolvimento do aplicativo? Veja, eu vivi um caso onde o aplicativo se tornou tão grande que teve 250 pessoas trabalhando, desenvolvedores de software. Começou com 3. 3 amigos começaram a desenvolver o aplicativo, e aí eu fiz uma pergunta. Legal, mas quem vai ser o responsável jurídico por este aplicativo? Porque se der tudo errado e nós falharmos com a proteção desses dados do ponto de vista de TI, vocês 3, no CPF de vocês se responsabilizam? A primeira resposta deles foi sim. Daqui a pouco veio mais colegas para ajudar. Aí eles começaram, tá, mas enquanto estava só nós 3, eu me responsabilizava. Agora já veio o amigo fulano, que eu já nem conheço. E acho que é melhor a gente procurar uma ONG ou uma associação para encampar o aplicativo. Então, veja, alguém precisa dar esta luz para as pessoas que querem fazer o bem, para que a gente não faça o mal sem querer, né? Então, eu só queria responder isso. Obrigado pela pergunta, Benjamin. Aí, causa, bola contigo. Excelente, Regis, excelente, Alex. O Alex trouxe uma questão também que, assim, LGBT é para tudo. Isso daí me provocou porque são as coisas que dormem no subconsciente da gente. E o Regis trouxe a questão do decreto municipal, né? Existem saídas, né? E eu costumo dizer assim que não dá para ser o jurídico que diz não. É muito fácil dizer não. Não, não pode. Não, não dá, não pode. Não dá, não pode. A gente não pode viver esse tipo de situação. A gente tem que ser o jurídico, principalmente quando a gente lida com tecnologia, o jurídico que do como, não do não. Como é que eu vou viabilizar que seja feito? Numa situação, por exemplo, que o Regis está relatando de calamidade de um aplicativo, de um software, que você precisa
viabilizar, principalmente porque você está lidando com o interesse da vida, né? Você tem que procurar caminhos. Um dos caminhos, efetivamente, é a proteção da vida. Está lá, está na lei. Quando a gente fala o dado do menor, né, uma vez que está em benefício do menor, e tem lá no artigo 14, eu não lembro de cabeça certinho, mas tem um artigo que diz que se for para a proteção da saúde, da vida da criança, lá um dos itens lá embaixo, que você pode usar uma única vez, né? Você pode tratar uma única vez. Tem um detalhe assim, que até acho que foi pensando nas É a escolas. super carta, né? Super carta. E assim, mas aí voltando lá em você, Alex, que você falou, a LGPD é para tudo. E aí, assim, a gente vai lá no artigo 4º, que diz que a LGPD não se aplica em que situações, né? E a gente tem, eu até abri, tô com cola aqui, eu não sei lei de cor, não, mas assim, você tem lá a questão da defesa nacional. Ela é uma das hipóteses que você não aplica a LGPD. Segurança nacional, defesa nacional. Então, tem esse caminho. Também, como o Regis trouxe, né, existe o decreto. Se existe o decreto, eu também posso tratar os dados para fins de segurança pública, de política pública, está lá. Inclusive, o dado sensível, ele me abre uma margem melhor que eu posso tratar, eu, como empresa privada, posso tratar para favorecer a política pública. Então, caminhos tem, mas aí a gente vai num ponto que me preocupa sempre, e para mim é um dos princípios elementares, fundamentais da LGPD. Viu, Regis? Não é a lei do consentimento para mim, mas é a lei da finalidade. Assim, eu estou coletando esse dado para quê? É para identificar a pessoa no abrigo? Maravilha. Eu posso usar ele para qualquer outra coisa? Não, jamais, nunca e não vai usar. Porque esse é o ponto, que aí você cria uma base de dados de imagem, isso vai parar nas big techs, que vão usar isso para parametrizar um monte de coisa que é tudo... Não acontece, tá? Eu estou falando aqui hipoteticamente. Mas, assim, é a lei da finalidade, gente. Se é uma situação, é uma calamidade, legal, eu vou tratar para resolver essa situação prática. Eu posso usar isso para qualquer outra coisa? Não. Por isso a preocupação lá dos desenvolvedores do software que o Regis estava falando. Enquanto estamos nós três, a gente se conhece, eu seguro a onda. Putz, se está na mão de 250 pessoas, eu não sei o caráter de cada uma dessas pessoas. Para que ela vai usar? Né? O Alex trouxe a questão dos insiders hoje. Muitos dos incidentes têm nascido por pessoas que têm acesso oficial ao sistema. Né? E sei da tua história, Alex, sei que você já combateu isso ali de frente, tem vivência, né, na questão dos insiders, e assim, o insider ele nasce em duas situações, e na calamidade a segunda situação ela é agravada. O insider ele nasce muitas vezes por uma questão de perfil, de caráter, né? Aí a gente vai naquela discussão filosófica de se o homem nasce mal ou se o meio faz ele mal, né? Então, assim, tem o cara que nasce mal, ele já não tem caráter. Esse cara, ele muitas vezes ele já vem para a empresa com a má intenção. E tem o cara que está ali, que está numa situação, muitas vezes, de vulnerabilidade pessoal, que ele se deixa levar. Isso acontece também. Aliás, eu vi um debate sobre esse tema entre o Paulo Baldin e a Cris Dias, que foi espetacular, cada um mostrando o seu lado, eles se opondo como só amigos podem se opor, né? Foi fantástico. Porque, assim, o cara que ele é levado, às vezes o cara está com a mãe doente, ele está com o filho doente, ele está numa situação de, assim, de extrema preocupação, saúde, tal, vem uma oferta e ele sucumbe, gente. Ele sucumbe. E numa calamidade isso acontece ainda mais, tem muita gente que está vulnerável. Então, assim, é muito preocupante você jogar essa massa de dados na mão de pessoas que você não sabe se vão respeitar a questão da finalidade. Então, era isso que eu tinha. Espero ter ajudado a responder a pergunta, que se responder, vocês já tinham respondido mesmo. Eu estou só fazendo graça aqui e agradeço muito. Obrigado. Show de bola. Muito obrigado, Causa. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Regis. Fantástico o painel de vocês. Debate muito enriquecedor e com a realidade que nós estamos vivendo aqui, né? Perfeito. Muito obrigado pela disponibilidade, por contribuir com esse momento, né, beneficente e com muito conteúdo. Muito obrigado, Causa. Muito obrigado, Alex e Regis. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Abraço. Um abração a todos aí. Até mais. Muito obrigado. Sucesso. Tchau, tchau. Abraço.